Como é que a inteligência artificial vai impactar enormemente a prática médica? Bem, com certeza você já ouviu falar do ChatGPT e de várias outras ferramentas de inteligência artificial que começaram a povoar a mídia nos últimos 2, 3 meses, né? E isso vai aumentar cada vez mais. E gera, obviamente, preocupação, né? Tem muita gente que fica assim, poxa, será que a inteligência artificial vai substituir o médico? Será que eu vou perder meu trabalho por conta dessa toda transformação digital e revolução tecnológica? Bem, eu não acho que vai ter nenhum cenário assim muito cataclísmico, mas eu acho que com certeza o médico que não souber usar essas ferramentas, esse sim vai ser substituído. Vai ser substituído por quê? Pela inteligência artificial? Não. Ele vai ser substituído pelo médico que sabe usar essas ferramentas. E é por isso que eu estou aqui hoje nesse vídeo para falar com você. Bem, quem sou eu? Eu sou Carlos Lopes, eu sou médico, colega, nutrólogo, sou diretor executivo, né, CEO de uma empresa de tecnologia na área médica, MedX Tecnologia. Nós somos uma empresa de prontuário eletrônico, telemedicina e gestão de atendimento médico. E hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial. Há um tempo atrás, eu fui na maior conferência de tecnologia do mundo, né, que é a Web Summit. Tá? É um evento de tecnologia para mais de 50 mil pessoas. Tá? E eu assisti uma palestra de um executivo da IBM, né, de um médico que ele é executivo da área de saúde da IBM, né, da área de tecnologias em saúde da IBM. E aí eles trouxeram uma metrificação de quanto tempo um médico na sua especialidade precisaria ler por dia para se manter atualizado. Tudo que saísse de publicação e tal, que tenha a ver com a especialidade dele. E ele trouxe um número de 29 horas de leitura por dia, tá? Então, essa 29 horas de leitura por dia já mostra o seguinte: é impossível a gente dar conta de acompanhar todo o conteúdo científico que é publicado. E ainda tem um agravante. Esse keynote, essa palestra que eu assisti da IBM, na Web Summit, foi na Web Summit de 2016, novembro de 2016. Imagina como está isso hoje, né? Então não dá para a gente acompanhar, ok? E aí, obviamente, que trazia também nessa palestra uma série de cenários de inteligência artificial que naquela época já estava surgindo, já tinha o Watson na área de saúde, já ganhando um certo corpo e tal, mas nada muito próximo do que é a inteligência artificial generativa hoje. Mas aí, vamos lá, vamos começar a falar do seguinte: afinal, o que é AI? Então, eu vou trazer aqui um trecho de um filme que é do Exterminador do Futuro 2, né, em que tinha aí um robô com inteligência artificial que ia destruir a humanidade, né? I need your clothes, your boots, and your motorcycle. You forgot to say please. E muito longe dessa ficção científica, eu queria te trazer o seguinte: você já usa muito inteligência artificial, só que você não sabe. Por exemplo, quando a gente vai para o Waze, que você chega e diz, olha, eu estou indo do ponto A para o ponto B, qual é o melhor caminho, como é que está o trânsito e tal, você está usando inteligência artificial. Você está usando, por exemplo, um algoritmo de machine learning, que ele está aprendendo em tempo real e com todo um histórico de trajetos e duração e tudo mais, quanto tempo leva para fazer esse determinado trajeto, em qual hora do dia e tal, e ele dá
uma previsibilidade nisso. Quando você usa Alexa ou usa Siri, você está usando também inteligência artificial. Você está usando recursos do tipo speech, fala para texto, speech to text, né? E está usando. E a Siri, quando ela fala com você, ela está usando o recurso inverso, o text to speech. Além disso, esses assistentes virtuais trabalham com NLP também, Natural Language Processing. Eles conseguem entender linguagem natural, né? Então, só para exemplificar, eu tenho, por exemplo, no computador um ícone e um botão que eu clico naquele botão e ele faz alguma coisa, né? A linguagem natural é eu me comunicar com a máquina do jeito que eu me comunico com você, que eu comunico com uma outra pessoa, falando, ó, Siri, toca a playlist e tal. Ela consegue pegar a minha fala, transformar num texto, entender o que é esse texto com processamento de linguagem natural e isso gerar um comando. Então, são técnicas de inteligência artificial que você já está usando, né? E aí vamos passar para saber quais são as aplicações na medicina que já existem com inteligência artificial. Talvez um dos primeiros setores que tenha tido e vai ter cada vez mais um impacto muito forte é a radiologia. Porque o processamento e entendimento de imagem ele está se desenvolvendo muito rápido, que é o Image Recognition. Então você já deve ter visto, por exemplo, quando você entra lá no seu celular e aparece lá uma foto e tal, e ele bota um quadradinho no rosto de alguém e fala, esse aqui é o fulano, isso aí é um algoritmo de inteligência artificial, que é o Image Recognition. Agora imagina que ao invés de pegar, olha, esse aqui é o fulano, eu mostro para ele uma série de resultados de mamografia, por exemplo, digo quais são exames normais, quais são exames alterados e tudo mais, e ele aprende a reconhecer um padrão com aquela imagem. E aí, da próxima vez, ele consegue ver e entender esses padrões e me dar um diagnóstico. Então, na radiologia, a gente já está tendo muita aplicação de técnica de Image Recognition aplicado à área médica. Então, talvez seja um dos setores que vai ter um impacto muito grande. Outro, por exemplo, na dermatologia, você tem inteligência artificial que reconheça lesões de pele e possa saber, pô, será que isso tem chance de ser um tumor, né, um melanoma? O que pode ser, né? Vou passar um videozinho aí para vocês de um trabalho feito nessa parte, como é que a gente diferencia com inteligência artificial, com algoritmos, o que é uma lesão benigna de uma lesão com um potencial maligno. We built an algorithm that, using a single image, can classify skin lesions as cancerous or benign as accurately as board-certified dermatologists. Neural networks, also known as deep learning algorithms, are a type of very powerful machine learning algorithm. And the way these work is that they are fed massive amounts of data, and they are told what they are looking at. The hope is that this would be a starting point into bringing AI and computer vision to healthcare and really extend the reach of providers well outside of the clinic. Citopatologia, mesma coisa. A gente olhar lâminas e o computador conseguir, né, identificar também o que é e classificar. Olha, esse corte histológico é o quê? Né? Então a gente tem assistentes já sendo trabalhados nessa área, como um Lymphnode Assistant, que ele consegue olhar esses cortes e detectar, olhar, interpretar e diagnosticar com muito mais precisão do que um patologista. Mesma coisa com exame de fundo de olho, né? Então você pode ter algoritmos que eles consigam identificar, né, o que é, por exemplo, uma retinopatia diabética de um exame de fundo de olho normal. Eu mesmo peguei e treinei com uma série de imagens
de fundo de olho, de retinopatia diabética e de um exame normal, o IBM Watson para reconhecer de um para o outro. E aí vocês vão poder ver aí no videozinho que eu fiz da minha tela como é que ele indica o grau de probabilidade de ser uma retinopatia diabética ou um exame normal. Para esse videozinho aí, eu quero agradecer ao grupo STARE, né, que é de análise estruturada da retina, né, da Universidade da Califórnia em San Diego, que me cederam essas imagens para eu fazer esse treino com o Watson. Eu fiz um treino pequenininho, tá? Umas 50 imagens de cada um, não foi nenhum treino da inteligência artificial muito exaustivo nesse segmento, tá? E aí a gente tem uma série de publicações científicas sobre o assunto, né? Então, por exemplo, na Radiology, a gente já tem um algoritmo de Deep Learning, que é uma evolução de Machine Learning, para diagnosticar Alzheimer muito antes do início dos sintomas, 4 antes dos sintomas e com 94% de precisão. Tá? A gente tem outros estudos também para previsibilidade de retinopatia diabética, ou seja, a gente pode usar esses algoritmos de machine learning para eles darem um prognóstico. Mesma coisa com choque séptico, predizer que um paciente vai entrar em choque séptico com 24 horas de antecedência. Tá? Então, tudo isso a gente tem. Né? Mesma coisa com predição de mortalidade, né? Qual a mortalidade por qualquer risco. Então, assim, com 95% de precisão. Inclusive, tem um determinado estudo que eles resolveram ver sobre coletar um monte de dados de mais de 500 mil pessoas, histórico, e identificar as variáveis relacionadas com expectativa de vida e conseguiram colocar um algoritmo de machine learning que pudesse predizer sua expectativa de vida e conseguiram isso com um bom grau de precisão, tá? Então, todas essas são técnicas que a gente vê e elas se aplicam principalmente a esses modelos diagnósticos e modelos preditivos. A gente tem várias outras, a gente tem nessa área de image recognition todos os carros autônomos, né, com diferentes graus do quanto autônomo ele é, né, eles usam isso, ele está ali olhando se você trocou de faixa, ele consegue dirigir sozinho baseado em algoritmos de o quê? De machine learning, deep learning e reconhecimento de imagem, tá? Mas aí vamos lá, que nem eu disse logo na abertura desse vídeo, cara, você como médico ou como outro profissional de saúde, você vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu acho que ainda durante muito tempo não, ok? Mas com certeza você pode ser substituído pelo colega seu de profissão que sabe usar essas ferramentas para ser o quê? Mais produtivo, mais preciso. Então, isso sim vai acontecer e vai acontecer rápido. Então, como é que você pode usar inteligência artificial no seu dia a dia, né, para aumentar a sua produtividade? Bem, tem uma série de ferramentas que você pode usar. Eu estou trazendo 3 aqui para vocês darem uma olhadinha. Uma é o ChatGPT, talvez alguns ainda não saibam dele e tal, mas saiu bastante na mídia, onde você pode pedir para uma ferramenta de IA generativa criar conteúdo, responder a perguntas, etc. Só tem que ter um certo cuidado porque esse modelo, que são Large Language Models, né, esse modelo de inteligência artificial, ele tem uma limitação que ele tende a alucinação, literalmente é esse termo. Então ele é uma ferramenta feita para responder, não quer dizer que ele vai responder certo, né, ou responder algo que existe. Então ele pode inventar, entre aspas, da cabeça dele uma resposta. Mas se você fornecer o contexto do que você quer, ele trabalha muito bem. Tá? Então pode ser muito, muito bom. Eu preciso desse texto, olha, gera uma versão em inglês para mim dessa mensagem que eu preciso mandar para um colega no exterior. Cara, isso aí ele faz muito bem. O outro é o quê? Puxa, estou precisando criar slides para uma apresentação. Ele já pode montar os slides para você com inteligência artificial. E, que é o slide.ai. E o stockimage.ai, ele é um criador, né, de imagem que você pode pedir descrevendo, olha, eu estou precisando de uma imagem
de um, sei lá, de um cachorro surfando uma onda. Cara, ele cria essa imagem para você poder usar. Então são algumas das maneiras que você pode usar para aumentar a sua produtividade. E como? O que você pode usar? Por exemplo, eu posso pegar um artigo científico, copiar aquele texto e pedir, olha, traduz isso do inglês e resume para mim em português. Eu posso pedir para criar imagem para as minhas redes sociais. Eu posso pedir para ele fazer um texto para um post. Pô, quais os benefícios da cúrcuma na imunidade, por exemplo. Posso pedir para ele fazer um copy para eu gravar um Reels ou gravar um videozinho curto, né? Posso usar ele para responder a dúvidas na área médica. A gente lá na MedX Tecnologia, a gente desenvolveu, né, várias ferramentas voltadas para isso, para responder sobre diretrizes médicas e tal, e adiantar isso daí. Ele pode servir como uma secretária 24 horas por dia para sua clínica ou consultório. Então, eu treinei um algoritmo de inteligência artificial baseado nas perguntas que os meus pacientes ou possíveis pacientes fazem para minha secretária no WhatsApp e botei esse algoritmo acoplado ao WhatsApp do meu consultório, funcionando 24 horas por dia. Coloquei o ChatGPT treinado para atender o meu WhatsApp como se fosse minha secretária. Eu economizo meu tempo e posso me dedicar a outras atividades. É incrível como ela vai respondendo todas as dúvidas do paciente sem eu fazer nada. Bem, como toda tecnologia, a gente tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Como tudo. Então, acho que algumas considerações que a gente tem que fazer são com relação aos aspectos éticos. Que, como eu disse lá, a gente tem vários modelos preditivos. Aí você tem um modelo preditivo de choque séptico em 24 horas, você tem um modelo preditivo de retinopatia diabética, você tem um modelo preditivo de insuficiência renal, por exemplo, e com muita precisão. E aí, até que ponto isso vai ser um viés na sua tomada de decisão clínica? Essa é uma pergunta. E como é que fica, por exemplo, segmentos em que você tem um seguro de saúde? Imagina, como é que fica um seguro de saúde, o quanto pode aumentar o teu prêmio se pelo algoritmo ele falar, olha, daqui a 4, 5 anos esse cara está desenvolvendo uma insuficiência renal porque ele não tem um controle adequado do diabetes, tá? Então todas essas são considerações importantes para a gente fazer, ok? E por último, assim, trazer o que eu acho que é o maior benefício, é uma frase que eu mesmo cunhei, que eu acho que é o seguinte: o maior benefício da inteligência artificial na área médica ou na medicina, eu acho que vai ser, por mais paradoxal que seja, devolver a humanidade ao médico. Porque hoje a gente vive uma medicina muito rápida, você não tem tempo de olhar para o seu paciente, você não tem tempo de estabelecer relacionamento, estabelecer rapport. E imagina se eu tiver como me folgar de todas essas atividades e ser mais produtivo e conseguir ter um atendimento melhor, vai sobrar mais tempo para eu desenvolver esse relacionamento médico-paciente. Bem, por último, como eu falei, né, eu pratico windsurf, eu tenho aqui uma mensagem de obrigado com uma imagem de um velejador de windsurf. E essa imagem, ela foi feita com inteligência artificial. Eu solicitei, olha, pinta para mim uma imagem de um velejador de windsurf como se fosse Van Gogh. E aí ele produziu essa imagem aí para vocês. Então, obrigado e até um próximo vídeo aqui. Não deixa de curtir aí o conteúdo que a gente tem nas nossas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, em que a gente sempre fala de tecnologia na área médica, gestão, tem um monte de conteúdo bacana para você.